Sejam todos bem-vindos a mais uma jornada de conhecimento às Escrituras Sagradas do canal A Bíblia Contada. Hoje, adentraremos em um trecho marcante do Evangelho de João, onde Jesus nos apresenta a poderosa metáfora da videira verdadeira. Vamos desvendar neste vídeo as múltiplas camadas de significados contidas nessa analogia e como elas podem enriquecer toda a nossa jornada espiritual. Fique conosco até o fim para entender o que Jesus quis dizer com esta afirmação. Então vamos à palavra do Senhor. No capítulo 15 do livro de João, Jesus afirma da seguinte forma: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois, assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Nesse encontro íntimo que antecedeu a última ceia, Jesus empregou a imagem da videira e seus ramos para transmitir uma mensagem profunda aos seus discípulos. Mensagem essa que ecoa através dos tempos e continua a refletir em nossas vidas todos os dias. Imagine onde você estiver uma videira robusta e seus ramos grandes, belíssimos e repletos de frutos, bem bonitos. Estes ramos são robustos e seus frutos são bonitos porque eles estão unidos e inseparáveis da videira. E eles só podem continuar a ser robustos e produzir frutos se permanecerem conectados à videira. Para que a partir dessa permanência, a videira continue a dar os insumos necessários para seu crescimento, amadurecimento e frutificação. Para que então o lavrador, no tempo certo, faça a poda em todos os ramos, para que assim eles possam crescer e frutifiquem ainda mais. Jesus advertiu seus discípulos sobre a importância de permanecermos nele, que é a videira verdadeira. Pois se mantivessem essa conexão constante e profunda, continuariam a crescer e dariam frutos para o reino de Deus. Da mesma forma que os ramos dependem da seiva da videira para a vida e crescimento, nós, como seguidores de Jesus, dependemos integralmente dele para nossa nutrição e desenvolvimento espiritual. Ele é a raiz da nossa vida espiritual. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Um ramo atrai nutrição, energia e proteção da videira. Se for quebrado, morre rapidamente e se torna infrutífero. Quando negligenciamos nossa vida espiritual, ignoramos a palavra de Deus, deixamos de orar e deixamos de lado essa área de nossas vidas. Sem a presença do Espírito Santo, somos como um ramo quebrado da videira, e nossas vidas se tornam infrutíferas. Precisamos de rendição diária, comunicação e conexão com Jesus, para andar no Espírito e não cumprir as satisfações e desejos da carne. Assim como a videira produz uvas suculentas, Jesus espera que também produzamos frutos espirituais em nossas vidas, como por exemplo, amor, alegria, paz, paciência, gentileza, fidelidade, mansidão, autocontrole. Estes são alguns dos frutos que evidenciam a atuação de Cristo em nós. Nós já entendemos a dependência vital, que só encontramos em Jesus, a importância de permanecer nele, a necessidade da produção de frutos espirituais e o processo de poda que o Senhor nos concede para nosso crescimento em sua obra. Agora vamos trazer esse contexto bíblico para a nossa realidade atual. E eu te faço uma pergunta. Como anda a sua conexão com a videira verdadeira? Vamos fazer neste momento uma viagem sobre o mundo das conexões, compreendendo mais a fundo como elas funcionam e qual é a melhor forma de manter essa ligação ativa, funcional e de qualidade com o Deus Altíssimo. A palavra conexão, que em latim é connectare, significa atar junto, atar um ao outro, formado por con, que significa junto, mas a palavra nectere, que significa ligar ou atar, ela vem de um termo que evoca a ideia de união, ligação e interação entre elementos ou indivíduos. Em um sentido amplo,
A conexão refere-se a uma ligação que pode ser física, emocional, conceitual ou tecnológica, permitindo que diferentes partes do mundo estejam interligadas de maneiras variadas. É fundamental entender como o mundo funciona, entre as conexões, as pessoas, as informações e sistemas que interagem entre si, para entendermos a profundidade desta ligação que devemos ter com o Criador. Um exemplo básico de conexão é a ligação entre um extremo e outro, como uma junção de um cano de água, onde essa junção fará a água passar de um extremo a outro, e esta conexão também pode ser manifesta em diversos níveis e em diferentes contextos, como estes outros exemplos. Na natureza, os ecossistemas são compostos por inúmeras interações que estão interligadas, como a cadeia alimentar, onde uma ação depende da outra. Os relacionamentos com as pessoas são um exemplo claro de conexão. Amizades, famílias e redes profissionais são formas de conexões sociais. Quando duas pessoas se tornam amigas e compartilham experiências e interesses comuns, estão construindo uma conexão emocional. A mente humana também cria conexões entre ideias e conceitos para formar um entendimento coerente do mundo. A aprendizagem ocorre quando novos conhecimentos são conectados a conceitos já existentes na mente, construindo uma rede de informações interligadas. Chegando ao exemplo de maior utilização nos dias de hoje, que é o mundo digital. Neste contexto atual, a conectividade tecnológica é onipresente. A internet e as redes sociais são exemplos de plataformas que possibilitam conexões entre pessoas em diferentes partes do mundo. Da mesma forma, dispositivos eletrônicos interconectados, como smartphones e computadores, facilitam a troca instantânea de informações. Fazendo uma análise sobre todos estes tipos de conexões, chegamos à mais utilizada na atualidade. Agora, por exemplo, você está conectado a alguma rede de internet para conseguir ter acesso a este vídeo, certo? E esta rede pode ser cabeada por algum provedor de internet, chegando até o seu roteador, ou através dos dados móveis do seu celular. E para ter acesso a esta internet em sua casa, você precisa de 3 principais aspectos. 1. Possuir um provedor. 2. Ter acesso a um login e uma senha. E 3. Estar próximo do roteador para que a sua conexão seja mais rápida e sem nenhum tipo de barreira, correto? Então vamos raciocinar. Se para manter-se conectado a um roteador e ter acesso à internet, você precisa de todos esses aspectos, o que te faz pensar que pode estar conectado a Deus, mantendo-se distante dele? Vamos refletir melhor sobre esse aspecto agora. Deus, quando criou o mundo e o universo, e os fez através de suas palavras, ao dizer haja, tudo se fez, formando assim a luz, a terra, o mar e os animais. Mas quando foi criar o homem, ele o desenvolveu à sua imagem e à sua semelhança, para que assim existisse uma ligação, uma conexão entre o Criador e criatura. Porém, Lúcifer, que já havia se rebelado, estando desconectado do Criador, ao saber que Deus tinha feito o homem à sua própria imagem e semelhança, tendo uma conexão e uma proximidade com o homem ao descer no jardim todos os dias, ele tentou contra o homem e o fez pecar, rompendo assim a conexão que havia entre Deus e Adão e Eva. Mas Deus, com sua infinita bondade e misericórdia, sabendo da incapacidade do homem de restabelecer essa conexão, enviou o seu único filho para que, a partir do sangue do seu filho e do sacrifício perfeito, todos nós pudéssemos retornar à condição de sermos chamados filhos de Deus e ter o livre acesso à conexão com o provedor de nossas vidas. Em Efésios capítulo de número 2 e versículo de número 13, o autor afirma: Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. E a partir daquele momento, todo aquele que confessassem a Jesus Cristo como seu Salvador passaria a ter acesso ao provedor, cumprindo assim um dos requisitos da conexão. Porém, não basta ter apenas acesso ao provedor. Você precisa ter a senha e o login de acesso. E o login e senha para se conectar à videira verdadeira, ou neste exemplo, o provedor, é necessário ter intimidade em oração, a declaração diária sobre a necessidade de tê-lo por perto, a dependência que depositamos no Senhor, pois Ele quer comandar e guiar a nossa conexão,
mas nós precisamos depositar nele a nossa confiança, para que esta conexão seja de fato efetivada. E para concluir o último passo, o sinal só chegará plenamente até você, se não estiver em algum ponto cego, ou atrás de alguma barreira que impeça o sinal de chegar até você. Precisará investigar se existem paredes ou obstáculos impedindo que este sinal chegue da melhor forma até você, para que sem esses empecilhos possa ter acesso a todas as informações e esteja plenamente conectado sem dificuldade alguma. Analisando a sua vida neste momento, qual barreira tem te impedido de estar próximo do Senhor? Qual o tipo de empecilho tem chegado até a sua vida para que esta conexão seja plena e sem falhas? Se você já tem acesso e sabe o login e a senha, por que não se utilizar dessas informações e se achegar mais àquele que te deu a vida e deu o seu sangue por você naquela cruz? Te convidamos neste momento a avaliar a sua conexão e a refazer o seu login com o Criador e permanecer conectado à videira verdadeira. Ele deseja habitar e fazer morada em você. Deseja conduzir a sua vida em todos os aspectos e deseja que você e ele estejam conectados nesta vida, para te dar a vida eterna e a conexão eterna que não precisará mais de login e senha. Permaneça conectado a ele e veja o que ele é capaz de fazer em sua vida. Esperamos que este vídeo tenha alcançado o seu coração e que te conceda uma conexão incrível com o Criador. Se este vídeo te edificou e te fez compreender sobre a necessidade de se aproximar do seu provedor, curta, compartilhe com um amigo esta verdade eterna e comente aqui embaixo a sua decisão de conexão. Ficamos muito felizes em compartilhar esta mensagem com vocês e te aguardamos no próximo vídeo. Que a graça e a paz do Senhor permaneçam em sua vida hoje e sempre. Até breve.